Beleza, pessoal. Então, oficialmente aqui gravando agora, boa noite a todos. Pessoal que conseguiu ficar ao vivo aí com a gente. Pessoal que está assistindo a gente depois em casa aí, que alguns estão conseguindo ver depois. Hoje a gente vai falar sobre um assunto que eu considero muito, muito importante, que é pensamento de longo prazo. Como eu vou comentar aqui com vocês, eu acho que dos grandes assuntos, assim, ou das grandes habilidades que as pessoas precisam, né, que todos nós precisamos para ter sucesso, né, encontrar felicidade, viver uma vida plena, assim, bem satisfatória. O pensamento de longo prazo, ele é aquele que, dentre os que são muito importantes, é o menos comentado, menos badalado, digamos assim. A gente não ouve falar tanto sobre isso, né? Quando você chega ali, por exemplo, no, numa disciplina da vida, tá todo mundo falando de disciplina, 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 consistência, essas coisas. E o pensamento de longo prazo, ele é um pouco subfaturado, assim. E a minha ideia de hoje é tentar refletir um pouco sobre isso, mostrar um pouco dos impactos do pensamento de longo prazo, tentar mostrar por que a gente tem dificuldade de pensar dessa maneira e mostrar para vocês alguns impactos concretos disso aí, tá certo? Inclusive, como aqui na mentoria tem muita gente interessada em investimentos, né? Sempre essa parte de finanças, investimentos, sucesso profissional, tem muita gente interessada. Fiquem aí que eu vou mostrar para vocês, inclusive, o impacto do longo prazo nos investimentos. A gente vai tentar começar a entender a partir de hoje aí como isso funciona. Para começar essa apresentação, e antes, né, fazer uma observação, lembrando vocês que o pessoal que está aqui ao vivo tem a vantagem, né, a prerrogativa de poder participar. Então, qualquer hora que vocês quiserem, levantem a mão, né, perguntem, tirem dúvidas. A mentoria ela é para vocês, esses hot seats aqui vocês estão vendo que são exclusivos, pouca gente. É uma forma mesmo de treinamento, né? E eu quero que vocês participem e ajudem a gente a construir aqui um conteúdo que ele seja legal e que ajude vocês depois. Mas eu queria começar aqui contando uma história que o pessoal aí que está no Clube do Livro desde cedo talvez tenha ouvido lá no Clube do Livro, né? Mas que quem entrou mais recentemente talvez não conheça, que é a história de um teste muito, muito, muito famoso que aconteceu nos Estados Unidos no final dos anos 60. No final dos anos 60, lá nos Estados Unidos, um psicólogo chamado Maslow, ele fez um teste muito interessante que foi pegar algumas crianças ali pequenas, de, sei lá, 6, 7, 8 anos, e ele fazia um teste com elas que era o seguinte, ele deixava elas sozinhas numa sala, como está essa criançazinha aí da foto, colocava um marshmallow em cima da mesa e dizia para a criança o seguinte, olha, eu vou sair da sala, esse marshmallow aqui ele é seu. Se você quiser, você pode comer o marshmallow e pronto. Mas, se você esperar eu voltar, eu te dou outro e você fica com dois. E aí a criança, né, assim como a gente, ficava naquele conflito ali existencial de se é melhor comer um marshmallow agora ou esperar um pouco e comer dois. E aí ele demorava 15 minutos e voltava, né, para a sala e realmente para aquela criança que tinha esperado ele dava um segundo marshmallow, ela ganhava dois. Então. E aí esse experimento ele ficou mundialmente famoso. Aí a gente está falando dele quase 60 anos depois por dois motivos. O primeiro motivo é que o Maslow gravou essas cenas, esse experimento. Então, se você entrar hoje, né, no YouTube e colocar teste do marshmallow teste, você vai conseguir ver as cenas originais da época. E elas ficaram famosas porque são cenas muito engraçadas. Tem criança que vira de costa para o marshmallow para não olhar para ele. Criança que cheira o marshmallow, que esconde, que começa a lamber, tenta morder só um pedacinho. Enfim, as crianças vão tentando várias estratégias para poder não ceder à tentação e tentar ganhar o segundo marshmallow. Então é bem legal. Mas o que realmente fez esse teste ficar famoso, mundialmente famoso, foi o seguinte. Depois de um tempo,
o Maslow teve a ideia de dar uma olhada naquelas crianças. 30 anos depois, 40 anos depois, 50 anos depois, ele foi acompanhando as crianças ao longo do tempo. Será que ter ou não ter esperado pelo marshmallow faz alguma diferença na vida? Ele separou as crianças de grupo A, foi quem esperou pelo marshmallow, o grupo B, o grupo que não esperou pelo marshmallow. E as constatações dele ao longo das décadas foram surpreendentes. Ele descobriu que as crianças que esperaram pelo marshmallow, esperaram para ganhar o segundo marshmallow, elas se divorciavam menos, elas tinham menos depressão, elas tinham menos incidência de suicídio, elas tinham menos problema de obesidade, elas tinham mais empregabilidade, elas ganhavam mais salários, elas eram mais felizes, eram mais qualificadas profissionalmente. Tudo que ele conseguia medir, assim, em média, as pessoas do grupo A evoluíram melhor do que as pessoas do grupo B. Marden, então quer dizer que o simples fato de dar um segundo marshmallow para a pessoa mudou a vida dela? Não é isso. O teste do marshmallow, ele estava medindo uma habilidade que é pouco comentada, mas ela tem um impacto gigantesco, gigantesco na nossa vida, ao longo da nossa vida, um impacto transversal que vai de tudo a tudo, que é a habilidade de ser capaz de diferir gratificação. O que é diferir gratificação? É eu fazer algo agora e não ser recompensado imediatamente, ser recompensado apenas no futuro. Então, eu sou capaz de fazer sacrifícios no presente, né? E lá na frente, né? Eu receber a gratificação diferida no tempo, só no futuro. O sacrifício é no presente, mas a gratificação ela vem no futuro. Pessoal, é impossível superestimar o impacto que isso tem na vida de uma pessoa. Eu vou tentar dar uma primeira reflexão aqui com vocês, mas é um negócio realmente gigantesco que acontece, né? No outro hot seat que a gente fez sobre disciplina, o pessoal que está vendo gravado depois pode procurar, ele chama O Segredo da Disciplina, esse outro hot seat. A gente comentou sobre o fato, né, de que as pessoas têm dificuldade, às vezes, de ser disciplinadas, porque elas não entendem muito bem a questão da renúncia. Elas não entendem que você escolher envolve necessariamente renunciar. E isso é mais difícil quando você separa a escolha e a recompensa, né? Como eu contei aqui, contando o caso, né, quando você tem um prato de restaurante e eu escolho comer o filé em vez de comer o camarão, eu estou renunciando ao resto do cardápio, mas tudo bem. Por que eu não sofro tanto? Porque a recompensa ela vem imediatamente, que é o prato que eu escolhi, né? Mas se você tem um caso no qual você precisa renunciar agora para ter uma recompensa só no futuro, então é muito mais difícil de equilibrar essa coisa, é muito mais difícil de ser disciplinado. E o grande segredo é o fato de que nós temos déficit nessa habilidade de diferir gratificações. Então é isso que a gente vai comentar hoje. E para começar, eu queria, né, explicar por que isso aí existe. Né? Por que isso aí existe. Em algum momento, eu vou acabar fazendo com vocês uma live aqui, um hot seat, sobre psicologia evolucionista. Vou tentar mostrar para vocês que a mente da gente foi moldada na época que a gente era caçador-coletor. A gente veio cair aqui no meio dessa selva de pedra da era digital, e esse gap entre o que nossa mente foi selecionada para fazer e o que a gente vive hoje, ela gera um monte de problema para a gente. A gente vai chegar lá um dia, talvez você que está me vendo gravado, né, esse hot seat já existe, aí você pode procurar alguma coisa envolvendo psicologia evolucionista ou vieses cognitivos. Mas me interessa especificamente uma coisa, que é a seguinte. Imagina que a nossa mente foi moldada aí há dezenas de milhares de anos, antes da agricultura, estou falando muito antes da agricultura, quando o ser humano ele era caçador-coletor. Então você vivia por ali caçando, coletando coisas, raiz, né, cogumelo que podia comer, fruta, essas coisas, e caçando por ali. Nesse tempo, não existia pensamento de longo prazo praticamente de maneira nenhuma, entendeu? Porque você
Ah, eu vou juntar comida. Não, não faz sentido, ela se estraga. Né? Juntar comida não tem sentido, porque ela vai se estragar. Você não tinha geladeira, você não tinha gelo, talvez nem o sal fosse conhecido nessa época como conservante, né? Então não adiantava de nada. De maneira que a estratégia mais inteligente, a estratégia que favorece a sobrevivência é qual? É você ter alguma coisa, consumir imediatamente, gastar imediatamente, favorecer o que é agora. Ah, não, eu não vou matar esse coelho porque eu só vou precisar dele daqui a 3 dias. Aí daqui a 3 dias eu volto. Quem vai saber se esse coelho está lá? Hoje em dia é fácil, porque você vai botar o coelho dentro do curral, né? A gente já inventou a pecuária há mais ou menos uns 13, 14 mil anos. Mas antes disso, o cara achou o coelho, ele mata na hora, ele come na hora e tal. Por isso que o corpo da gente criou uma estratégia, que foi a estratégia de se você comer demais, ele salva aquilo como gordura. E ele te enche de gordura pelo corpo. Que hoje a gente odeia isso, né? Fica querendo queimar a barriguinha e não consegue, o pneuzinho, mas o pneu, ele é uma vantagem evolutiva fantástica. Se não existisse o pneuzinho e as suas gorduras localizadas, o ser humano teria sido deixado para trás pela seleção natural. Então, qual é a estratégia da seleção? Você encontrou 20 coelhos, mata os 20 coelhos, tá com o pau como os coelhos tudinho. Não se preocupa. O que você não precisar, eu vou dar um jeito de armazenar em forma de gordura. Ah, mas daí lá na frente eu vou ficar sem comida. Aí você vai queimar a gordura para poder compensar aquilo ali. E o ser humano foi sobrevivendo. Mas isso fez da gente seres imediatistas, certo? Se você que está me ouvindo aqui for uma pessoa excelente em adiar a gratificação, você é uma pessoa treinada. Você é uma pessoa que lida bem com o seu instinto, porque o nosso instinto ele é ser imediatista em tudo, certo? Tudo. Só que como está aí no finalzinho do slide, o problema é que quase todas as coisas relevantes da vida só podem ser construídas a longo prazo. Então, tem duas situações que geram um paradoxo para a gente na vida. Primeiro, tudo que eu colocar o rótulo agora, eu superfaturo aquilo ali. Vou dar um exemplo para vocês de outro experimento na neurociência que teve. O pessoal chegava para os participantes, né, e perguntava o seguinte: olha, você prefere receber R$ 100 agora, era dólares, né, na verdade, agora, ou receber 110 daqui a um mês? E aí, né, a esmagadora maioria, 90%, escolhia receber US$ 100 na hora, do que 110 depois do mês. Racionalmente falando, é um negócio totalmente burro. Se você inventar qualquer pessoa, você encontrar qualquer pessoa que te pague 10% de rendimento em um mês, certo? E for confiável, me ligue que a gente vai ficar rico rapidamente com esse tipo de investimento aí. A proposta de te remunerar 10% em um mês é uma proposta fantástica. E as pessoas recusaram. Ah, Marden, talvez seja porque as pessoas não sabem fazer conta. Ou não sabem que 110, 10% em um mês é bom. Não. Sabe por quê? Porque eles tiveram um grupo de controle e nesse grupo de controle eles perguntavam o seguinte: você prefere receber US$ 100 daqui a um ano ou US$ 110 daqui a um ano e um mês? E aí 90% das pessoas escolheram receber 110 em um ano e um mês. Ou seja, quando você tira o rótulo do agora das coisas, as pessoas veem claramente. Ela entende que entre esperar um ano para receber US$ 100 ou só um mês que vai render 10%, é melhor esperar mais um mês e ter 10%. Mas essa é exatamente a mesma pergunta de receber US$ 100 agora ou 110 daqui a um mês. Só que como os US$ 100 no primeiro caso está rotulado com o agora, você superfatura aquela oferta. E você fica cego para poder ter seu desejo atendido imediatamente. Só que aí eu tenho um problema. Quando eu vou para a vida real, tudo, não vou dizer tudo, né, mas quase tudo que é relevante na vida real depende de um pensamento, de uma construção de longo prazo. Se você for uma pessoa imediatista, é muito difícil você cuidar da sua saúde ou da sua estética.
Se você for uma pessoa imediatista, é muito difícil você ser disciplinado. Se você for uma pessoa imediatista, é muito difícil você criar o hábito de ler livros. Se você for uma pessoa imediatista, você vai chegar no primeiro emprego que te pague mais ou menos bem, vai se instalar ali, mesmo que seja um beco sem saída. Você não vai conseguir dar passos para trás para poder depois decolar. Se você for imediatista, dificilmente você vai conseguir construir um relacionamento que seja sustentável. Eu vou falar mais sobre isso lá na frente. Porque todas essas coisas exigem investimento de longo prazo. Investimento de longo prazo não é só dinheiro, não, para a aposentadoria, não. São todas essas coisas. Inclusive dinheiro para a aposentadoria. Certo? Então, o que a gente vai tentar comentar aqui é como lidar, é tentar entender essa tendência que a gente tem de ser imediatista, tentar entender a importância do pensamento de longo prazo e como lidar com isso de uma maneira minimamente saudável. Ok? Todo mundo está acompanhando aí? Está indo muito rápido? Está tranquilo? Tudo bem? Beleza? Qualquer coisa, pessoal, pode levantar a mão, tá certo? Levantem a mão, que eu abro o microfone aqui, vocês falam. A participação de vocês é sempre muito bem-vinda e as contribuições são sempre muito importantes. Vamos em frente. Todo mundo já ouviu esse ditado que eu coloquei aí, né? O apressado come cru. Todo mundo já ouviu esse ditado. É uma coisa super interessante. E essa sabedoria milenar, né, ela é muito bem representada por uma frase do José Saramago, que eu gosto muito. O José Saramago é um escritor português, vocês sabem, né? E essa frase aí é a frasezinha que eu coloquei no começo da minha tese de doutorado, que é uma tese de doutorado sobre tempo, né, no estudo do tempo. E o Saramago tinha uma frase famosa que dizia: não tenhamos pressa, mas não percamos tempo. Que de outra maneira ele está dizendo o quê? Você não quer perder tempo com nada, mas se você for apressado, você está errando também. Né? Você está errando também. E aqui é uma coisa muito importante. Olha que coisa interessante. Lá na Grécia Antiga, existia, né, vocês sabem, uma mitologia grega. Né? Um dia eu vou acabar falando alguma coisa sobre mitologia, talvez gravando até um hot seat sobre isso. Tem alguns livros de mitologia que gostam do assunto. Mas lá eles tinham um deus que era o deus do tempo. E eu acho que todo mundo já ouviu falar dele, que ele se chama Cronos, não é isso? Daí é que vem cronômetro, daí é que vem cronologia, daí é que vem cronografar, etc. O Cronos era o deus grego do tempo. Mas o que pouca gente sabe é que, na verdade, os gregos eles tinham dois deuses para o tempo. Eles tinham Cronos, que era o deus desse tempo marcado no relógio direitinho, né? E eles tinham outro deus, que era Kairos. O Kairos, ele não era o deus do tempo marcado no relógio. Ele era um deus que trabalhava com o que se chamava de tempo devido. Então, eles tinham dois tipos de tempos gregos. O tempo cronológico, que era contar as coisas em dias, em horas, que você vai somando e contando em quantidade. E o tempo devido, que era o tempo cairológico, que para eles era o momento oportuno, que vai ser quando? Não sei. Né? Tanto que, por exemplo, né, o pessoal aqui que for mais espiritualizado, eventualmente ler sobre cristianismo, você vai ver que às vezes eles falam sobre tempo cairológico lá. Né? Eles comentam essa expressão, por exemplo, em alguns religiosos, no sentido de que você tem o seu tempo, você quer que as coisas aconteçam no seu tempo, mas o seu tempo é um tempo cronológico. E o tempo de Deus, ele é um tempo cairológico. Quer dizer o quê? Que as coisas acontecem no tempo certo. E era com base nessa diferença que os gregos faziam uma diferença entre pressa e velocidade. Então veja como isso aqui é muito importante. É um insightzinho, um detalhe sutil, mas que tem um impacto muito grande para você entender o mundo ao seu redor. Que é o seguinte: nós queremos fazer praticamente tudo com velocidade, certo?
Qualquer pessoa de vocês aqui que está na mentoria, né? Isso aqui é exclusivo da mentoria, mesmo que o pessoal veja depois. Qualquer de vocês que está na mentoria quer atingir o seu objetivo com velocidade. Lógico. Você quer passar no concurso o mais rápido possível. Você quer ser promovido o mais rápido possível. Você quer sucesso profissional o mais rápido possível. Você quer construir sua independência financeira o mais rápido possível. Você quer consertar o seu casamento o mais rápido possível. Isso é velocidade. Só que os gregos faziam uma diferença entre pressa e velocidade. Os gregos diziam o seguinte, ó, se você acelerar demais, você não consegue chegar no objetivo. Então, velocidade é chegar no objetivo com a maior velocidade possível. Mas se você ultrapassar essa velocidade possível e passar daquele limite, você não vai ter velocidade, você vai ter pressa. Qual é a diferença? É que quando você tem pressa, você não consegue atingir o objetivo. Você encurta tanto tempo, você acelera tanto tempo, que você não consegue chegar no seu objetivo. Imagina que você fosse, né, aqui nessas estradas ótimas do Ceará, dirigindo uma distância de 180 a 200 quilômetros, e você vai na velocidade máxima que o carro colocar e não quero nem saber. Provavelmente você não chegaria no seu destino, porque você não está indo com velocidade, você está indo com pressa. A gente faz isso o tempo todo na nossa vida. Olha como isso é interessante. Isso que era uma lógica dos gregos, eu estou falando de 2.500 anos, é a mesma coisa que a tua mãe te falava lá quando tu era criança, que a tua avó te falava. O que a tua avó está te falando quando ela dizia que o apressado come cru? Ela está te dizendo o seguinte, ó, calma. Existe um tempo mínimo para que a comida fique pronta. Se em vez de velocidade você tiver pressa, você pode tirar do forno, do fogo? Pode. Mas não vai estar no ponto para comer. Você não vai ter atingido o objetivo que você queria, que era cozinhar adequadamente. Olha só, é a mesma coisa. É a mesma sabedoria. Lá na Grécia, e aquela sabedoria intuitiva que a tua avó te ensinava. Pressa é diferente de velocidade. Se vocês tiverem objetivos dentro da mentoria, vocês podem até anotar agora. Meu objetivo é esse, é esse, é esse, é esse, é esse, é esse. O meu principal objetivo é esse. Eu sei que alguns que estão assistindo a gente aqui tem objetivos financeiros, objetivos profissionais. Anote qual é esse objetivo e coloque. Pressa, não. Velocidade, sim. Eu quero velocidade, eu não quero pressa. Não, você não vai chegar lá. Qualquer que seja o seu objetivo. Ah, Marda, eu estou precisando perder 10 quilos. Né? Uai, basta você parar de comer. Se você parar totalmente de comer, você vai conseguir perder 10 quilos? Sim, com certeza. E vai conseguir rápido. Mas você vai atingir o seu objetivo? Não. Porque em vez de você fazer aquilo com velocidade, você fez com pressa. Você vai comprometer a sua saúde, a sua estética não vai ficar legal e aquele peso ele não vai ser um peso sustentável. Ou seja, não adianta você trocar velocidade por pressa, porque você não consegue chegar ao objetivo que você queria. Você se satisfaz com o tempo, mas o seu objetivo acaba não sendo atingido. Certo? Por isso que é melhor estudar devagar, aprender devagar, crescer na carreira devagar, emagrecer devagar, juntar dinheiro investindo devagar. Na maior velocidade possível, desde que ela não seja pressa.